Muito boa noite, meus melhores cumprimentos a todos os pediatras brasileiros, todos os pediatras associados à Sociedade Brasileira de Pediatria. Gostaria de me apresentar rapidamente, Clóvis Francisco Constantino, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Hoje nós discutiremos um tema muito importante para os pediatras, para os médicos em geral, mas no nosso caso aqui nós vamos nos concentrar aos nossos colegas de especialidade, os pediatras brasileiros. Nós temos no nosso DNA de médicos a vertente científica, a vertente operacional da nossa profissão, e frequentemente nos distanciamos de como gerir, como fazer com que a nossa funcionalidade de trabalho ocorra de maneira a nos trazer benefícios e não prejuízos, não é? Por isso que nós estaremos hoje num debate muito importante, aliás, também muito interessante, todos vocês irão gostar, no qual discutiremos as estratégias para a gestão de consultórios e clínicas médicas, né? Para nós pediatras que lidamos com sem número de problemas de alta complexidade na condução das crianças, dos adolescentes, que são indivíduos em crescimento e desenvolvimento, seus pais irresponsáveis, seus professores, seus educadores, todos aqueles que participam da condução das crianças e dos adolescentes ao futuro, faz com que a nossa especialidade seja extremamente complexa. Por isso é que nós vamos colocar um comemorativo muito importante, que é a gestão funcional do consultório de vocês, dos nossos consultórios, das nossas clínicas médicas. Para isso, nós temos aqui uma grande parceria da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é uma parceria com o Universo Doc, né? E nós teremos uma palestra que, certamente, por conhecer o conteúdo, vocês irão gostar muito, que é uma palestra relacionada a este tema. Então, as estratégias de gestão para consultórios e clínicas médicas. E o apresentador será o CEO e o fundador da DOC, que tem essa parceria conosco na Sociedade Brasileira de Pediatria, o Renato Gregório, né? A quem eu já cumprimento de maneira bastante efusiva pela sua presença e pelo conteúdo que você vai passar a todos os pediatras brasileiros. E também tenho o enorme prazer de estar aqui nesta solenidade de transmissão de conteúdo com o nosso colega Edson Liberal, outro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Estamos ambos juntos aqui nesse trabalho extremamente importante para a segurança do trabalho, do exercício profissional do pediatra brasileiro. Nós iremos ouvir com muita atenção o senhor Renato Gregório, né, com a sua apresentação. Depois, o Dr. Edson coordenará os debates. Mas, nesse instante, eu passo a palavra ao amigo Edson para que ele dê a sua apresentação, dê o seu alô, dê a sua saudação inicial para este evento. Um grande abraço, Renato, boa apresentação. Edson, um abraço para você. Obrigado por estar presente também e por continuar os trabalhos na condução dos debates. Ok. Bem, agradecer ao nosso querido Clóvis, né, nosso primeiro vice-presidente, sou o segundo vice-presidente. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem trabalhado para o desenvolvimento profissional do pediatra, a parte acadêmica, a parte científica, que é fundamental. Isso tem importância no bom gerenciamento da clínica, né, a formação do pediatra, como que ele vai trabalhar com as diversas questões
da criança e do adolescente, no seu desenvolvimento, como o Clóvis bem falou, e a sociedade tem trabalhado isso. Agora está se voltando também para pegar um tema que é a questão de gestão de consultórios clínicos, que é fundamental na formação de qualquer profissional médico, e aqui no nosso caso, na pediatria. Quero ressaltar também essa parceria com o Universo Doc e também agradecer a Nestlé pela parceria também nesse tipo de atividade. Então, acho que já poderíamos passar. Cortou meu som? Não. Queria já passar, então, para o Renato Gregório, que é com muita satisfação te ouvir, Renato. Um abraço a todos. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Prazer enorme estar aqui, né? Compartilhar com vocês um pouco da nossa trajetória, da nossa jornada trabalhando em gestão, carreira de médicos. É um prazer enorme fazer parte desse momento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, agradecer ao Dr. Clóvis pelo engajamento no projeto, agradecer ao Dr. Edson, toda a Sociedade Brasileira de Pediatria, que abraçou com muita força essa proposta, esse projeto, que leva para todos os pediatras do Brasil conhecimento, informação sobre carreira e gestão em vários aspectos. Então, sou muito grato de estar aqui e a ideia é a gente conversar um pouco sobre esses aspectos e como é que isso impacta na carreira do médico, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. A ideia é a gente falar sobre estratégias de gestão de clínicas e consultórios, como fazer. Mas antes eu queria falar um pouco do programa Universo Doc, né? Tanto essa live quanto o programa Universo Doc tem um apoio da Nestlé, né? Os amigos da Nestlé sempre participando da carreira do pediatra, sempre contribuindo com essas iniciativas. Então, agradecer imensamente o apoio da Nestlé por isso. Agradecer também a equipe Doc, que participou intensamente na construção desse projeto, e todos os pediatras que estão conectados com a gente nesse momento. Mas o programa é um programa contínuo. A gente tem uma plataforma com artigos, matérias, vídeos, ou seja, a gente vai ter várias lives nesse programa. É um programa contínuo e todos os pediatras têm acesso gratuito a esse programa, a hora que quiser. Então, uma série de e-books com os principais mentores da área de saúde. Então, é uma iniciativa bem grandiosa que tem o objetivo de apoiar todos os pediatras do Brasil. Então, é só entrar no portal e está tudo já disponível para todos os pediatras. E hoje, só para compartilhar com vocês também, eu sou autor de 5 livros, e um desses livros, que é o AlphaDoc, que eu sou autor junto com o Dr. Guilherme Sargentelli e o Bruno Aires, está disponível para fazer o download também no programa. Mas a gente vai falar hoje sobre estratégias para gestão de clínicas e consultórios. E a ideia aqui é contribuir com insights sobre essas estratégias, sobre essas iniciativas, e também como é que o pediatra pode fortalecer a sua marca no dia a dia. A marca do pediatra, a marca do médico, de uma maneira geral, é o seu maior legado. E essa marca é construída de diversas formas, não só a capacidade técnica, né, mas também outros aspectos que corroboram com essa marca forte. Então, a ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre esses aspectos. Se a gente remeter a 30 anos atrás e imaginar como é que era a carreira do pediatra 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, nós não estaríamos provavelmente aqui conversando sobre esse assunto. O fato de ser médico, no momento em que o médico se formava, ele já tinha um encarreiramento estabelecido, ele não precisava se preocupar em analisar mercado, ou seja, automaticamente, ao se formar, ele já tinha uma carreira já pronta para que ele pudesse atuar. E isso vem mudando. Na realidade, mudou muito. E aí, o que fez isso mudar? O que trouxe essas mudanças? O que aconteceu nas últimas décadas para a gente chegar
no momento de hoje e analisar e discutir vários aspectos que impactam diretamente a prática do pediatra. Então, de 30 anos para cá, e mais do que isso, inclusive, né, de 50 anos para cá, a gente teve aí o advento e o crescimento exponencial dos operadores de saúde, né? Um outro aspecto importante é o conhecimento e informação do paciente. O paciente hoje tem muito mais informação, podemos discutir se essa informação é qualificada ou não, mas o fato é que ele traz para dentro dos consultórios dos pediatras essa informação. Então, o paciente hoje está muito mais informado e, até certo ponto, mais engajado e mais comprometido com a sua saúde. Um outro fenômeno que fez com que a gente tivesse essas mudanças no mercado como um todo seria o aumento do número de médicos, né? Então, a gente teve um crescimento enorme do número de médicos. Além disso, o crescimento das subespecialidades, que trouxe um benefício enorme para toda a saúde brasileira, né? Com isso, novos modelos de prestação de serviço, e aí não só novos serviços em saúde, mas com o advento da própria tecnologia, né, que é um outro ponto que também trouxe esse impacto. A tecnologia não só, por exemplo, o WhatsApp, influenciando diretamente a troca de informações, e aí dentro do ambiente da saúde, dentro do consultório, trazendo essa comunicação direta com o paciente, permitindo às secretárias, recepcionistas e atendentes de interagir, de informar, de levar uma informação mais rápida, mas também com uma tecnologia aplicada à prática médica. Então, isso tudo fez com que tivéssemos essa mudança. E, mais recentemente, com o impacto das mídias sociais, das mídias digitais, o crescimento, né, dessa comunicação integrada e do compartilhamento digital de assuntos de saúde, trazendo alguns benefícios e também algumas questões que a gente precisa observar e que preocupam a saúde como um todo. Então, esses são os principais aspectos que fizeram com que o mercado em que o pediatra atue se tornasse muito mais complexo. Ou seja, ser pediatra hoje, e esse é o ponto principal, ser pediatra hoje é muito mais complexo do que era há algumas décadas atrás. E aí, dentro desse contexto da complexidade, é por isso que a gente está aqui hoje discutindo esses aspectos, né? Como é que é atuar estrategicamente na pediatria, né? Como é que é a atuação do pediatra nesse contexto? O que ele pode fazer para estar alinhado e para poder desenvolver e fortalecer a sua carreira e desenvolver a sua prática médica, que é o seu sonho, e para isso que ele estudou, e a sua vocação principal. Sim, o primeiro aspecto que a gente percebe, né, é a visão, né, que o médico tem, que o pediatra tem, do mercado como um todo. Então, o primeiro atuar estratégico significa ampliar a visão. O pediatra ampliar essa visão e olhar o mercado como um todo, pensar além da assistência, olhar para os pares, olhar para o que está acontecendo, as tendências. Isso tudo vai trazer para ele diversas informações e insights. Quer ver um exemplo? Os novos médicos, já perto da sua formação, quando eles pensam na especialidade, geralmente eles pensam na especialidade que está bombando naquele momento. Então, há um tempo atrás, 10 anos atrás, a maioria dos novos médicos olhava a dermatologia como um excelente mercado. Então, muitos foram para a dermatologia. Por quê? Porque naquele momento a dermatologia estava bombando. Naquele momento, o volume de procedimentos na dermatologia era grande, né? E aí muitos pediatras, muitos novos médicos, melhor dizendo, foram para a dermatologia. Ocorre que quando esse mercado estava bombando e foram todos para lá, a partir dali esse mercado já estava em declínio. Ou seja, é que nem ação, né, na Bolsa de Valores. Quando todo mundo fala, olha, Petrobras está ótimo, está crescendo, ali já é hora de vender, né? Ali já chegou no seu topo. Então, quando a gente amplia essa visão, facilita ler esses sinais do mercado. Um outro aspecto também interessante, que hoje a gente vê um crescimento exponencial, é o financiamento privado ou particular da saúde no Brasil. Ou seja, a gente está tendo uma mudança significativa na medida que o SUS, né, deixa algumas lacunas e que
as operadoras saem de alguns determinados procedimentos ou determinada atuação em algumas áreas, isso abre a possibilidade do paciente financiar esse serviço. Então, a gente vê cada vez mais o volume de pacientes pagando pelo serviço de saúde. Agora, esse fenômeno não começou hoje. Se nós analisarmos, há mais de 10 anos atrás, esse fenômeno já acontecia. Ou seja, quem saiu na frente, quem percebeu essa tendência, na medida que o SUS estava inábil em alguns aspectos e as operadoras saíam de algumas operações, teve vantagem competitiva. Então, o primeiro aspecto que eu trago aqui é essa visão, olhar o mercado além da assistência. O segundo aspecto, pensando no escopo estratégico, é estabelecer um plano, pensar na sua carreira a curto, médio e longo prazo. A carreira do pediatra e do médico, de uma maneira geral, é uma carreira longa. 40, 50 anos são as perspectivas das próximas gerações de pediatra, ou seja, muita coisa vai acontecer nessa carreira. Na medida que ele monitora esse mercado, estabelece esses planejamentos, a possibilidade de ter vantagem competitiva, de fortalecer a sua carreira, de captar grandes oportunidades, aumenta muito. Um terceiro aspecto do atuar estratégico é passar a ter controle sobre a sua prática. Ou seja, no passado, a preocupação do médico era exclusivamente com assistência e com o processo de atendimento. Com esse mercado complexo que a gente está falando hoje, ou seja, ter controle sobre essa prática se torna fundamental. Não só sobre as finanças, entender se tem lucro ou não, quanto cada convênio está pagando, se está valendo a pena o que esse convênio está pagando, quantos por cento eu tenho de paciente particular, qual o meu perfil de paciente, mas informações no mercado como um todo, ou seja, começar a observar isso de perto e controlar melhor a sua prática é fundamental. A boa notícia é que existem diversas ferramentas acessíveis para isso, softwares, cada vez mais com custo mais reduzido e com a sua eficiência melhorada. Ou seja, atuar estrategicamente, em última instância, na pediatria, é ser um agente proativo. E aqui eu usei o termo de alma empreendedora. O médico, de uma maneira geral, o Dr. Clóvis colocou muito bem, o pediatra especificamente, ele lida com diversos atores, diversas questões complexas. É o paciente, é o familiar, são os convênios, é a recepcionista, é a secretária, a Agência Nacional de Saúde, os sindicatos médicos, outras instituições, advogado, contador, ou seja, não existe nenhuma outra profissão, uma prática que demanda essa visão, essa alma empreendedora, quanto o médico, especificamente o pediatra. Então, pensar estrategicamente, atuar estrategicamente, é entender que esse mercado mudou e que exige, além da competência técnica, que o doutor Edson colocou muito bem, a razão de ser do pediatra, exige para a sua prática essa alma empreendedora. O legal disso tudo que a gente está falando aqui é que parece, num primeiro olhar, que a gente está falando só em benefício do pediatra. Mas isso tudo que a gente está falando aqui, o que a gente vai falar nos próximos minutos, traz um enorme benefício para os nossos pacientes. Na medida que eu tenho um consultório estruturado, uma comunicação bem feita, uma educação de paciente bem estabelecida, o maior beneficiário é o paciente. Em contrapartida, o médico se beneficia muito desse processo. E aí, indo um pouquinho além, pensando no aspecto estratégico dessa gestão de consultório clínica, quais os principais, o que eu chamo aqui ecossistemas, quais as principais áreas de cuidado que o pediatra precisa estar atento para poder ter resultados satisfatórios, atingir esses objetivos de carreira. E aí a gente tem 4 grandes áreas de cuidado, que eu estou chamando aqui grandes áreas que eu preciso cuidar. Uma primeira grande área está relacionada à experiência dos pacientes, que está muito ligada à relação médico-paciente ampliada, ou seja, cuidar
da experiência, do que pensa esse paciente em relação a gente, da percepção de qualidade desse paciente em relação a gente, é uma grande área estratégica e demanda uma série de cuidados dentro desse aspecto. Um segundo ecossistema são finanças e tributos. Ou seja, a gente vê muito o médico produzindo, né, gerando, mas muitas vezes o resultado financeiro dele é incompatível com o que ele faz. Isso, na maioria das pesquisas que a gente conduz aqui, está ligado a uma falta de atenção às finanças e tributos, desde o convênio, glosas de convênio, né, não controlar bem essas receitas, ou modalidades tributárias, regimes tributários que não se encaixam com a prática daquele médico, fazendo com que ele acabe pagando mais impostos do que ele devia. Também é um outro aspecto, é uma outra área estratégica de cuidado importantíssimo dentro da prática do pediatra. Um terceiro ecossistema está ligado à estrutura e equipe de apoio, né? E quando a gente fala de estrutura, não é só a estrutura física do consultório, a decoração, o acolhimento e etc. A estrutura em volta desse pediatra, se ele tem um site ou não, se esse site, como é que é esse site, né? Se ele faz atendimento, a teleconsulta, como é, que plataforma ele usa, se isso tem uma boa funcionalidade. Além disso, a equipe de apoio, né? A equipe é fundamental para a carreira do pediatra, ou seja, uma equipe bem treinada, orientada, consciente do seu papel, né, faz com que o pediatra consiga ir além, focar naquilo que realmente importa na carreira dele. E o quarto grande ecossistema está ligado à comunicação ética e educação. E aí, quando a gente fala da comunicação ética, a gente está falando aí da razão, né, que a razão de comunicação do pediatra é educação e informação. Então, estruturar esse processo de comunicação é uma área estratégica importantíssima para o resultado do todo desse pediatra. E aí, vamos para o primeiro aspecto, que é a experiência dos pacientes. E aqui a gente chama de relação médico-paciente ampliada. De uma maneira geral, quando a gente pergunta para o pediatra sobre relação médico-paciente, ele entende que essa relação está circunscrita à hora da consulta. Ou seja, o que acontece na hora da consulta é a relação médico-paciente. Isso sobre a ótica do pediatra. Mas sobre a ótica dos pacientes, essa relação é mais ampla. Ou seja, diversos aspectos influenciam diretamente essa relação. A recepção, o atendimento da recepcionista, se esse pediatra tem uma comunicação em rede social, em mídias digitais, ou seja, tudo isso acaba corroborando com essa percepção e com essa relação médico-paciente. Eu vou mostrar daqui a pouco um estudo que a gente já faz há algumas décadas sobre a relação médico-paciente ampliada e o ciclo da relação médico-paciente, que mostra todos os momentos que impactam diretamente essa percepção do paciente e o fortalecimento dessa relação, né? Então, na experiência dos pacientes, que é a relação médico-paciente ampliada, um dos principais aspectos a se cuidar é em todos esses processos que envolvem o contato do paciente com o médico, além, claro, que da hora da verdade, a hora que a consulta está acontecendo. O segundo aspecto que eu trago aqui é o paciente embaixador. Hoje se fala muito das mídias digitais, ou seja, parece, né, a impressão é que tudo acontece ali, né? Se eu não estou no Instagram, eu não existo, se eu não estou no Facebook, eu não existo, ou seja, para eu bombar, eu preciso estar ali. Isso daí eu olho com um certo cuidado, né? Então, quando a gente fala aqui dessa experiência dos pacientes, o paciente embaixador é aquele que usou o serviço, que está satisfeito com aquele serviço, ele é o maior, e aqui usei o termo influencer, né, do médico. Raramente o paciente chega no consultório dos senhores sem uma referência de indicação.
Outros fatores influenciam o pensamento dele, mas na tomada de decisão, a maioria, mais de 90% dos pacientes, buscam essa referência, ou perguntam para o colega, perguntam para o familiar, ou perguntam para um outro colega médico que vai indicar. Então, o paciente continua sendo o maior embaixador desse processo. E, nesse quesito, usar as informações pessoais na relação com o paciente, individualizar esse processo, fortalece ainda mais essa relação. Um outro aspecto interessante, aqui quando a gente fala de experiência dos pacientes, é o conceito de captar e manter. Há uma grande diferença nisso. Quer dizer, captar, com ações de comunicação, eu consigo captar. Com mais indicações, eu consigo captar novos pacientes, que não é o problema da maioria dos pediatras, pelo menos. A maioria dos pediatras não tem problema de fluxo de paciente. Então, captar, eu uso a comunicação, tem processo de indicação. Agora, manter o paciente, manter a satisfação desse paciente está ligado à experiência que esse paciente tem ao usar o serviço. Então, é muito importante a gente entender que o fluxo de paciente vem do paciente atual e que a manutenção desse paciente atual está ligado à experiência ampliada que esse paciente vai ter ao se relacionar com o meu consultório ou minha clínica. E isso depende de diversos fatores que eu vou falar daqui a pouco sobre eles. Um quarto aspecto da experiência dos pacientes está relacionado à marca forte. O maior legado do pediatra, do médico, é a sua marca. E a sua marca não é construída só com capacidade técnica, ela é construída com o paciente, mas também outros aspectos envolvidos. Por exemplo, seus colegas. Por exemplo, o mercado como um todo. Tudo isso contribui para o fortalecimento dessa marca. Eu comentei sobre o site. O site influencia a marca de um pediatra? Com certeza. Se ele tem um site bem estruturado, uma comunicação clean, direta, objetiva e que contribui com educação, isso contribui com a marca dele. A decoração do consultório influencia esse processo? Com certeza absoluta, influencia esse processo também. Então, a marca é o maior legado que o pediatra tem. E quanto maior for o volume de experiências positivas que esses públicos, e aí quando eu falo público, paciente, o colega, todos os envolvidos nesse processo tiverem a se relacionar com o consultório, com a clínica, mais forte será a marca desse médico. E aqui, que é um modelo que a gente criou, a gente trabalha com esse modelo já há algum tempo, para entender esse ciclo da relação médico-paciente, para entender que a relação médico-paciente vai além da hora da consulta. Então, aqui no A, a gente tem um estágio inicial, que o paciente precisa ou reconhece ou tem necessidade de um serviço. Então, e aí ele busca profissional através de indicação de paciente, vem através de indicação de outros profissionais, vem através de trilha de operadoras, sites e apps. Em todos os estágios, isso é uma coisa importante, recentemente, a presença digital, o site, ou se ele tem uma mídia social, se ele traz educação e informação, isso influencia nessa percepção, em todos os momentos desse ciclo. Mesmo na decisão de eu ir ou procurar esse ou outro pediatra, ou mesmo quando eu já fui e, de repente, descobri que ele tem um site. Então, todo momento desse ciclo da relação médico-paciente, a presença digital influencia essa percepção ou esse fortalecimento da relação médico-paciente. E aí, no B, o paciente escolheu o profissional e marca a consulta. Outro aspecto aqui no C que é importantíssimo dentro desse processo, e já na marcação de consulta, o processo que é usado, se ele ligou e o atendimento é bem feito, ou se ele marcou através de algum mecanismo, de algum app, ou seja, tudo isso já começa a criar essa percepção, começa a criar esse fortalecimento na relação médico-paciente. Quanto melhor for a experiência em cada um desses estágios, melhor vai ser a relação médico-paciente, mais fortalecida vai ser essa relação. Então, no B,
o paciente escolheu o médico e foi marcar a consulta. Então, a experiência na marcação de consulta já conta com esse processo. Foi para o consultório do médico, né? E aí, o que é que impacta essa relação? A decoração do ambiente, a recepcionista, a uniformização, o tempo de espera, o conceito amplo de acolhimento, a tecnologia ali, isso é outro aspecto que influencia, e os serviços desse consultório. Ou seja, então, a gente está indo para um terceiro momento, que é a recepção espera, e a presença digital continua impactando esse processo, né? Com a teleconsulta, né, também, seja o médico fazendo esse processo híbrido ou não, mas a teleconsulta também impacta essa percepção, essa relação médico-paciente. Ora, a plataforma ou o site que ele usa, se é boa navegabilidade, se tem segurança, estabilidade, se prover conteúdos, tudo isso vai influenciar essa relação. Vamos para o atendimento médico, que é o D. Percebam que, assim, quando chega no atendimento médico, o paciente ele já se relacionou com outros processos. Muitas vezes, em pesquisas que a gente realiza, o paciente chega para o atendimento médico na defensiva, ou muitas vezes resistente a alguns aspectos. Na maioria das vezes, ele teve uma experiência negativa no processo anterior. No atendimento médico, o pediatra ele consegue reverter isso. Mas, quando os processos anteriores são positivos, o paciente já chega com uma certeza maior dentro desse processo, já chega mais apto a receber a consulta. E aí, no atendimento médico, quais são os aspectos que impactam essa percepção ou esse fortalecimento na relação médico-paciente? A humanização desse atendimento, a clareza na comunicação do pediatra, a individualização desse atendimento, se o pediatra ele usa as informações anteriores nesse processo da relação com o paciente, se ele pega questões pessoais, muitas vezes que a mãe ou familiar forneceu e usa isso para mostrar que aquele atendimento é único, é individual, que ele acompanha aquele paciente, ou seja, e na maioria das vezes ele usa a tecnologia, os softwares, os sites, para poder fazer esse acompanhamento do paciente. Então, isso tudo vai influenciar o processo, a percepção de qualidade do processo de atendimento. E aí, além disso, eu coloco aqui como kit de educação, que eu vou aprofundar um pouquinho na frente sobre isso, mas é a capacidade que o pediatra tem de ter informações palatáveis para o paciente, além da informação verbal, usar outros meios nessa comunicação, nessa educação, nessa transmissão de propriedade, né, nesse empoderamento do paciente. Então, isso é importante para essa percepção de qualidade. E aí, vamos para o E, né, qualidade percebida do serviço, a experiência do paciente. Ou seja, em última instância, o que a gente falou como ecossistema da experiência do paciente está ligado a criar esse ciclo positivo, a fazer com que o médico, que o pediatra, cuide desse ciclo como um todo, entenda que esse ciclo como um todo impacta nessa percepção de qualidade, impacta na carreira dele. Olha, a avaliação de todas as etapas do serviço formam esse conceito da relação médico-paciente ou da experiência que o paciente tem, tá? E aí, vamos para o segundo ecossistema, equipe e estrutura. O primeiro aspecto que eu trago aqui, né, é uma dúvida que a maioria das pesquisas apresentam dos pediatras: onde eu monto meu consultório? Qual o melhor local? E isso é importantíssimo, isso é uma preocupação importantíssima. Para ter um exemplo, aqui, eu estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, por exemplo, a Tijuca, que é um bairro do Rio de Janeiro, né, no passado era um bairro com alta taxa de natalidade, ou seja, a demografia desse bairro era propícia para um consultório de pediatria, e isso mudou, né? Hoje, outras regiões aqui, como Recreio, Barra, são áreas de alta taxa de natalidade, ou seja, se eu, como pediatra, eu monto um consultório num lugar que eu tenho baixa taxa de natalidade, eu já estou começando com o pé esquerdo. É sinal de que vai dar errado, né? Que isso daí é sinônimo de dar errado? Não é sinônimo de dar errado, mas já é um aspecto que coloca algumas barreiras para o fluxo de pacientes. Então, a localização do consultório é fundamental para o fluxo de pacientes, né? Onde montar? Avalie antes de montar
se a região, a demografia é compatível com o seu paciente, não só nas questões relacionadas à demografia, a taxa de natalidade na demografia, mas também outros aspectos, né, que deve se considerar, como o perfil desse paciente, a classe desse paciente, e isso tem que estar de acordo com o perfil de atendimento que o pediatra quer fazer. Uma outra coisa importante aí é que a maioria dos pacientes tem um raio de poucos quilômetros do consultório. É claro que a telemedicina vai mudar isso, vai trazer outros aspectos, né, dentro dessa relação, mas ainda, né, os pacientes dos grandes centros tomam decisões de saúde no raio de 15 quilômetros. Então, ou seja, isso é uma coisa que deve ser considerada, né? E aí a gente está falando desse pilar estratégico de equipe e estrutura. Uma segunda atenção aqui, quando a gente fala de alta performance, né, a gente fala em formar uma equipe de alta performance. Eu vou reduzir isso para uma recepcionista ou uma atendente. Assim, né? Na medida que eu tenho uma preocupação, né, de contratar bem, de orientar, de criar scripts desse atendimento. Se eu tenho um atendimento no telefone, eu crio scripts desse atendimento. Consultório do Dr. Renato, Joana, bom dia. Ou seja, eu crio as principais definições para que essa pessoa possa seguir. Quando eu contrato bem, e aí aqui uma atenção especial, porque a gente está falando, e aí eu estou reduzindo essa equipe para atendente e recepcionista, a gente está falando, vai ser a aliada do médico. Ela é capaz de tirar do médico toda a preocupação burocrática, preocupações relacionadas ao dia a dia ali do consultório e deixar o pediatra focar naquilo que realmente importa na carreira dele. Quando isso não é bem feito, acaba que isso volta para o pediatra. Acaba que ele perde até o ânimo, muitas vezes, de seguir em frente, porque ele está envolvido com questões burocráticas que deveriam ser resolvidas por essa pessoa ou essa equipe. Então, uma atenção especial na seleção dessa pessoa. Geralmente, dá-se pouca importância para ela. Geralmente, o pediatra recruta e seleciona uma secretária recepcionista, como ele já está com a corda no pescoço, ou perdeu a secretária recepcionista atual dele, geralmente é o colega dele, ou a secretária recepcionista do colega dele indica alguém, e ele não gasta muito tempo para avaliar se essa pessoa realmente se encaixa dentro do perfil que ele quer. Outro aspecto importante aqui é relacionado à motivação e envolvimento dessa pessoa, ou seja, não tem jeito, eu preciso ter ali uma aliada, eu preciso criar ali alguém que vai corroborar o crescimento do meu consultório, eu preciso valorizar essa pessoa, eu preciso remunerar de forma justa essa pessoa, eu preciso trazer para ela, né, a visão de que ela importa ali. Porque você imagina o seguinte, o médico, de uma maneira geral, ele está no topo de uma valorização da sociedade. Eu acho que está disputando ali médico e bombeiro, lá no topo. Né? Imagina uma secretária, recepcionista ou atendente, que geralmente é uma pessoa de nível secundário, trabalhando diariamente com alguém que está no topo de uma hierarquia social. Né? No geral, essa pessoa se sente pouco contributiva, ela acha que ela não tem muito a contribuir nesse processo, e não é verdade. Então, médicos que entendem isso, valorizam, treinam, orientam essa pessoa, têm um resultado muito melhor em termos de performance. Tá? E aí, dois outros aspectos importantes dentro desse ecossistema equipe-estrutura é a marca e padrão. E aí, quando a gente fala aqui de marca e padrão, eu estou pensando numa estrutura, né, do meu consultório, né, eu pensar numa identidade visual para isso tudo. Eu pensar numa identidade visual, cor, ícone, símbolos, que vai ser a minha marca. Isso facilita não só a decoração, a uniformização, que também é uma outra atitude muito positiva, né, de ter os colaboradores uniformizados, mas também ajuda a ter essa consistência, a ter um fortalecimento dessa marca, a ter uma identificação fácil dessa marca pelos públicos que relacionam com ela. Então, dentro do aspecto estratégico, equipe, estrutura, se preocupar com a minha marca
um padrão dessa marca e levar isso para todas as fontes de comunicação, não só para a decoração do consultório, mas se eu tenho um site, por exemplo, isso é uma decisão muito vencedora. E, por fim, tecnologia e equipamentos. Computadores e softwares são fundamentais hoje para que a gente tenha uma boa prática, isso é inegável. Além disso, esses equipamentos, a tecnologia dentro do consultório, ela faz com que a percepção de qualidade do paciente aumente, ou seja, quanto maior a tecnologia do consultório, maior a percepção de qualidade. E aí, outro aspecto interessante várias pesquisas mostram que alguns consultórios e clínicas usam a TV do consultório não só para passar ali programação do dia a dia, mas também como uma forma de educação e informação para o paciente. Ou seja, muitas das informações eu, às vezes, eu não consigo dar na consulta e eu tendo na recepção esse conjunto de informações, não só do que é o consultório ou a clínica, do que é o médico, ou de procedimentos ou serviços que essa clínica e esse consultório oferece, mas também de dicas relacionadas à qualidade de vida, à saúde ou algumas atuações dentro da especialidade que eu atuo. Tá? E aí, para finalizar a equipe, a estrutura, eu vou fazer mais um reforço em relação a essa profissional, o profissional que é o braço direito do médico. Então, a gente vê que essa equipe bem selecionada, bem remunerada, se torna a maior aliada do médico. O oposto também é verdadeiro. A gente vê excelentes médicos com grande potencial que não conseguem ir além, muitas vezes, porque estão travados dentro desses pares ou dentro daqueles que poderiam ser aliados, que acabam não contribuindo de uma maneira efetiva com a carreira do pediatra. E isso é uma zona de atenção estratégica. Terceiro ecossistema, finanças e tributos. E aí o primeiro ponto que eu trago é o conceito de montar ou manter. A gente já pesquisou diversas especialidades e o pensamento, geralmente, do médico, quando ele vai fazer um consultório ou montar um consultório, ele sempre pensa em quanto custa montar. Quanto custa decorar, adaptar, comprar os equipamentos, etc. e tal. O grande desafio aí não é montar, não é o investimento, não é o custo dele para montar. O desafio é manter, o cara é o dia a dia, é o condomínio, é a luz, são os impostos, é a secretária, a recepcionista, são os impostos de folha de pagamento, etc. e tal. Então, assim, a preocupação aqui maior deve ser quanto eu preciso para manter, qual é o volume que eu preciso de serviço para manter, qual é o meu ponto de equilíbrio para o funcionamento desse consultório. Isso é tipo o seguinte, quando a gente vai hoje numa loja comprar uma impressora, por exemplo, na Calunga, a gente se surpreende, a impressora está barata demais, quando a gente vai comprar um copiador, fala, cara, R$600 eu consigo comprar uma impressora, uma copiadora excelente, o preço está muito bom. E a gente compra a copiadora por R$600, R$700. Surpresa positiva ao comprar. Quando a gente vai comprar o cartucho, aí a gente tem uma outra surpresa, só que dessa vez uma surpresa negativa. Por quê? Porque o cartucho é quase o preço da impressora, a gente fica assustado com isso. A estratégia dessas empresas, de uma maneira geral, não é ganhar na venda do equipamento, e sim na manutenção desse equipamento. Essa mesma lógica acontece nos equipamentos de saúde como um todo. Você vai comprar um equipamento de ultrassonografia, por exemplo, é a mesma lógica. A empresa ela faz o máximo para facilitar a compra desse equipamento, porque ela entende que vai ganhar isso na manutenção, no dia a dia, nos insumos. Então, isso é um aspecto importantíssimo que a gente deve levar em consideração, porque muitos consultórios não vão à frente porque cria-se uma expectativa sem verificar pontos de equilíbrio, sem verificar o fôlego que se tem. Né? Segundo aspecto, controle financeiro. Isso é importantíssimo, entender de onde vem o dinheiro do consultório, ter um software que controla isso, né? Saber se é rentável ou não, avaliar os convênios, que convênios são rentáveis ou não. Muitas vezes a gente vê o consultório ali com diversos convênios, sem
e, às vezes, o volume maior é de um convênio que não remunera dignamente o serviço do pediatra, e, na maioria das vezes, ele não tem nem a noção disso, ele não está ciente disso, ele não está controlando isso, ele não sabe. Muitas vezes ele fatura para o convênio, a gente tem uma média de 17% de glosa nacional em consultórios, então, assim, é uma glosa muito alta, ou seja, 17% que se fatura para o convênio não se recebe. Então, é importantíssimo que eu tenha esse controle, que eu separe as contas pessoais profissionais, e um outro pensamento importante aqui, né, que eu tenha esse controle de onde vem minha receita e para onde está indo as minhas despesas. Então, esse é um outro aspecto estratégico dentro de finanças e tributos. Regime tributário, né? E aí o contador pode ajudar bem o pediatra, avaliar periodicamente se o regime tributário que mais se adequa à prática profissional. Muitas vezes o pediatra ele é pessoa física e o mais interessante seria ser pessoa jurídica. Ele tem um volume intenso de particular, né? E isso seria beneficiado se ele tivesse um determinado regime, e ele não está entendendo isso, ou seja, o dinheiro está indo pelo ralo aí. E o último aspecto estratégico dentro desse ecossistema financeiro e tributos é a relação de convênios em particular. Monitorar esse convênio, monitorar a importância desse convênio no volume de atendimento, né? Fazer escolhas saudáveis ao longo da jornada, atenção às glosas, né? E há uma forte tendência ao financiamento privado individual no serviço de saúde, como eu já comentei. Tá? Indo para o último ecossistema, comunicação ética e educação. Ou seja, tudo que a gente fala de comunicação em saúde, ou seja, faz parte do processo de comunicação médica, ou seja, é importante a comunicação médica para orientar, né? Ou seja, toda a comunicação ela tem que estar pautada em educação e orientação. Ou seja, na TV, no rádio, no Instagram, no Facebook, qualquer mídia que eu estou indo, a função médica na comunicação, e aí a gente está falando sobre marketing, né, é educar e orientar. Então, esse tem que ser o approach, essa tem que ser a abordagem que o pediatra tem que usar sempre no processo de comunicação, pensar nisso. Eu estou levando uma mensagem de educação, eu estou trazendo, né, uma mensagem importante que vai corroborar com esse público-alvo, com esse público que está recebendo essa mensagem. E outra coisa importante é que essa mensagem seja adequada ao perfil do público-alvo, que ela seja adaptada. Então, a gente vê muitas vezes médicos em Instagram falando para outros colegas, né, falando termos técnicos que nenhum paciente vai entender, nenhum público em geral vai entender. Então, esse pensamento, né, de que a minha função ao comunicar é uma função nobre e faz parte da minha prática ajudar a minha comunidade, os meus pacientes, a população em geral com o meu conhecimento, e que essa comunicação tem que estar pautada no processo de educação e orientação, não no processo de venda. O segundo aspecto importante, né, é o pensamento além do paciente. Quando a gente tem uma comunicação bem estruturada, eu vou falar daqui a pouco, né, sobre a estruturação dessa comunicação, ou seja, como é que é o processo, como é que eu estruturo essa comunicação. Quando eu tenho isso estruturado, o impacto não é só no meu paciente, o impacto é no mercado como um todo, no meu colega e outros especialistas e instituições de saúde. Ou seja, essa estruturação, esse pensamento de contribuição, comunicação ética, vai além, impacta além do paciente e fortalece muito a marca do pediatra. Com esse advento de redes sociais, etc. e tal, parece que a métrica mais buscada é seguidores e likes. Parece que quem tem muitos seguidores e muitos likes tem sucesso, mais sucesso do que aqueles que não têm. E não é verdade. Não é verdade. Eu falei um pouquinho antes que o perfil do paciente ele é regional, ou seja, dificilmente eu tenho um seguidor de São Paulo que vai vir no Rio se consultar comigo. É claro que existe, mas isso é um percentual mínimo. Ou seja, então o paciente ele é regional, ele está na região de atuação, né? Muitas vezes eu tenho muitos seguidores que estão no Brasil inteiro, então eles são passantes, eles estão ali,
mas eles não são pacientes. Então, ter muitos seguidores e likes não significa ter muitos pacientes. Então, muitas vezes a gente olha e fala, não, mas o João tem 20 mil ou 100 mil seguidores. Ok, o João, o doutor João, ele vende um curso. Ele vende um curso de como ter qualidade de vida, como emagrecer, ou qualquer outra natureza para um público em geral. Ou seja, curso eu consigo fazer ele online. Eu consigo prestar esse serviço online. Agora, a consulta, eu não consigo. Recentemente, com o advento da teleconsulta, eu consigo, mas isso ainda é um volume muito pequeno. A nossa cultura, não só dos pediatras e dos médicos em geral, mas como dos pacientes, ainda é do atendimento presencial. Então, ter muitos likes não significa ter muitos pacientes. Use redes sociais, caso queira, para levar informação qualificada e educação ao público em geral. Antes de iniciar, reflita sobre os objetivos. O que eu quero com essa iniciativa? Porque isso é uma coisa que eu começo e tenho que manter, né? E aí a gente vê, às vezes, o médico, eu não tenho rede social, eu tenho que criar uma rede social, e vai lá e faz. Num primeiros meses, super empolgado, posta toda hora, e isso custa não só recurso financeiro, mas tempo dele. E, num dado momento, ele vê que para manter isso é um custo alto de tempo e ele não pensou qual é o objetivo que eu tenho com isso. Tudo bem, vou ter muito seguidor, mas e aí? Isso está se convertendo em paciente? Enfim, então, ter esse pensamento. E nas redes sociais, sempre com essa visão de levar informação qualificada e educação. Um segundo aspecto, quando a gente fala comunicar e não comunicar, o médico, de uma maneira geral, ele é muito mais visto, muito mais observado do que observa. Então, assim, ele é holofote, ele é alguém muito assediado. E até mesmo perante o Tribunal de Justiça, o médico é reverenciado pelo juiz e por aí vai. Ele está no topo da hierarquia social. Então, a questão toda, quando a gente fala, olha, eu não tenho um site, eu não quero ter um site, eu não estou preocupado com o meu consultório, etc. e tal, ou seja, ele já está comunicando alguma coisa, né? Então, a questão não é comunicar ou não comunicar. Essa comunicação ela é feita. Automaticamente ela é interpretada. A questão principal é como é que eu quero ser percebido pelos meus públicos, né? E a gente está falando, lembra, do mercado complexo, do mercado que recebe influências de várias questões. Ou seja, o simples fato, né, de eu ser competente tecnicamente não é, por si só, suficiente mais. E aí, indo já para o fim, né, aqui é um processo de estruturação, né, de comunicação ética e educação. Ou seja, eu, como pediatra, como é que eu estruturo esse processo de comunicação ética e educação de pacientes, né? Um primeiro movimento é pensar nesse kit de conteúdo. Ou seja, eu, como médico, eu tenho o perfil dos meus pacientes, eu tenho a minha área de atuação, eu penso, que tipo de informações eu preciso produzir, selecionar ou adaptar para esses meus pacientes? Que informações eles precisam ouvir? O que eles precisam saber dentro da minha área de atuação? E aí, quanto melhor são as informações, menor é o volume de dúvidas do paciente. Então, quanto mais informação qualificada eu dou para esse paciente, menos dúvida ele vai ter e, muitas vezes, menos contato ele vai fazer com o meu consultório. O kit, aí o terceiro ponto que eu trago aqui, o kit é um excelente adjuvante da carreira do médico, e isso não vai mudar muito. Ou seja, na medida que eu, como médico, eu seleciono e produzo esse kit, isso vai seguir comigo, né? Eu já tenho ali selecionado quais são os principais elementos, quais são as principais informações, textos, vídeos, áudio, imagens, que vão me ajudar no processo de atendimento, tá? Então, o básico, o primeiro passo é ter isso. Se eu vou para uma rede social sem ter isso, eu estou queimando etapa. A rede social aqui está lá no item 5, no passo 5 desse processo. Mas o primeiro passo é eu produzir, selecionar e ter disponível esse kit de conteúdo. O segundo é usar, é utilidade e uso. E aí usar isso, pensar nesse kit, tanto no na consulta como pós-consulta, ou seja, pensar em toda essa dimensão daquele ciclo que eu falei da relação médico-paciente. Um outro aspecto importante aqui
é que o uso de multimeios aumenta o entendimento do paciente e da adesão, ou seja, eu dou uma informação verbal, eu mostro, por exemplo, um aparelho digestivo, uma imagem do aparelho digestivo, ou seja, se o paciente tem refluxo, fica mais fácil dele entender tudo que eu estou explicando. E, além disso, eu dou para ele alguma informação adicional, preferencialmente no meu site, em algum place que eu tenho, né? O objetivo aí é educar e orientar na hora da verdade, na hora da consulta, na hora que o paciente está precisando dessa informação. Isso é fundamental para fortalecimento de relação médico-paciente e marca. Terceiro passo desse processo, entrega e acesso. Como é que eu entrego esse conteúdo do meu paciente? Usava-se muito folhetos, material informativo, isso vem diminuindo bastante. Ou seja, o que está acontecendo hoje, né, é o site. O site hoje está cada vez um custo mais reduzido, eu consigo colocar ali informações sobre minha prática, quem eu sou, né, informações que vão me ajudar na consulta, na pós-consulta, enfim, perguntas e respostas, questões relacionadas a doenças. Então, eu consigo ali condensar no site um conjunto de informações que é um aliado na minha prática médica, né? E aí, mais uma vez, a TV na recepção é uma ótima aliada também dentro desse processo. E aí, indo para a quarta etapa desse processo, outras fontes. É importantíssimo, né, que o pediatra tenha, além das fontes que ele produz, desse kit que ele usa nessa relação, que ele entrega de alguma maneira, que ele indique outras fontes também para o paciente. Isso aumenta a credibilidade dele, faz com que o paciente veja ele como uma referência. Nesse mundo de fake news, de informações dúbias, né, é importantíssimo o médico trazer para ele esse papel de ser uma referência para o grupo de pacientes ou para a sua comunidade como um todo. E aí, indo para o item 5, e aí vamos falar um pouco agora de redes sociais, de uma maneira geral, que é além do meu paciente. Ou seja, quando a gente pensa em rede social, a gente está pensando em além dos pacientes atuais, daqueles que estão cotidianamente no meu consultório. Então, as redes sociais ajudam a levar a mensagem do médico para um público muito maior. Então, isso é gol. Isso está dentro da função médica. Agora, achar que isso por si só vai se converter em consulta, que é a primeira preocupação. Não, em alguns casos, sim, na maioria dos casos, não. E aí, dentro desse item 5, eu volto a falar assim, o site é um ótimo lugar de informações, né? E com alguns parâmetros facilita a busca do Google, porque se eu tiver só no Instagram, eu der um Google, eu não vou achar o médico no Instagram, né? Eu vou achar o site desse médico. Então, além de ter essa função de ser encontrado, ele vai ter a função de informação qualificada para o paciente, de informação sobre quem é esse médico. Então, respondendo a primeira pergunta, a primeira questão, é claro que assim, tem muitos detalhes dentro de cada uma desses ecossistemas, mas assim, a proposta aqui é dar essa visão geral, é mostrar esses ecossistemas como um todo, né? Cuidar estrategicamente de clínicas e consultórios, gerenciar estrategicamente, significa cuidar dessas grandes áreas, cuidar da experiência na relação médico-paciente ampliada, ter atenção aos aspectos ligados a finanças e tributos, equipe de apoio, estrutura, ter os cuidados para que a equipe possa ser uma aliada e que essa estrutura possa refletir ou tangibilizar o serviço desse médico e criar um processo de comunicação ética e educação. Tá? Então, queria muito agradecer a vocês, né? Mais uma vez falar sobre o Universo Doc, aqui está o endereço, é uma iniciativa, a maior iniciativa de uma sociedade brasileira, então é um programa fantástico, parabéns para a SBP, tenho um orgulho de fazer parte desse programa, a gente como Doc, a equipe Doc tem um orgulho de fazer parte desse programa. Mais uma vez agradecer a Nestlé, uma parceira, os amigos da Nestlé de longa data, né? Um carinho enorme pela equipe toda da Nestlé. E só para mais uma informação, né? Lá no site, no Universo Doc SBP, além do livro que eu falei, o Alpha Doc, que eu sou autor, junto com o Dr. Guilherme e o Bruno, tem mais
3 livros e teremos mais. Se você entrar lá agora, tem o livro do Dr. Francinaldo, Enriquecer faz bem à saúde, tem o livro da LGPD, o impacto da LGPD nas clínicas e consultórios, tem o livro de responsabilidade civil do médico, do Dr. Alexandre Martins também. Então, queria muito agradecer a vocês por esse maravilhoso momento. Estou muito grato de fazer parte desse momento da SDP. Obrigado. Tchau, tchau. Renato, Gregório, parabéns pela sua brilhante palestra, excelente, né? É lógico que o tema é muito amplo, mas você conseguiu abordar os principais de forma brilhante mesmo, o tema que foi dado para você falar. Foi realmente muito bom, fiquei muito feliz, isso só fortalece a nossa parceria, Universo Doc, Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Então, fiquei muito contente e, lógico, falar também do apoio que a Nestlé tem dado para esse programa. Então, é uma inovação, assim, da nossa gestão, do Sociedade Brasileira de Pediatria, que a sua palestra realmente fortalece a necessidade que nós pediatras, temos de já temos a capacidade, já temos a relação médico-paciente boa, né? Mas dificilmente a gente tem alguma experiência de gestão, é preciso estar escutando, se desenvolvendo em relação à gestão do consultório de uma forma mais profissionalizada. Bem, eu vou passar para as perguntas, Renato, então, parabéns pela sua brilhante palestra. Tá? Vou passar aqui para a primeira pergunta, da Fernanda Mello. Qual é o perfil e as qualificações mais adequadas para uma recepcionista de um consultório pediátrico? Queria que você fortalecesse essa questão. Muito legal. Obrigado, Fernanda. Assim, no geral, nível secundário, e quando a gente avalia, né, acho que tem que ter atenção a 3 grandes aspectos. Assim, o primeiro aspecto é gostar de lidar com gente, acho que isso é importantíssimo, né? Alguém que quer servir. Segundo aspecto, uma questão comportamental, e assim, um cuidado com aparência, com postura. E um terceiro aspecto, algum conhecimento racional ou técnico de informática, algum nível de organização. Acho que esses são os 3 principais aspectos que a gente tem que considerar, né? Uma organização, gostar de lidar com gente e um cuidado na questão comportamental. A outra pergunta, do Sérgio Sampaio, doutor Sérgio Sampaio. Quais as principais iniciativas do pediatra para divulgar seu trabalho e de que maneira o paciente chega até a sua clínica consultório? Muito legal. Assim, eu acho que o pediatra ele divulga seu trabalho com seu conhecimento. Então, assim, a coisa mais importante, né, na divulgação do trabalho é o conhecimento, ou seja, levar uma informação qualificada, levar uma informação útil para o paciente, né? Dependendo da região que ele atua, ele tem diversas fontes de pacientes, mas o paciente atual, né, vamos dizer, o primeiro paciente, o segundo paciente, quando ele bem trabalhado, quando essa relação está fortalecida, ele é o maior alavancador, speaker, é o maior embaixador de novos pacientes. Ou seja, quando eu trabalho bem o paciente, em todos os aspectos que a gente falou aqui, não só na capacidade técnica, mas em outros aspectos, ele é o maior fortalecedor. Agora, dependendo da situação, você tem outras formas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma pesquisa que a gente realizou alguns anos atrás sobre uma dermatologista que ela tinha um consultório próprio, mas também ela atuava numa rede, né, numa operadora de rede própria. E aí essa rede operadora de rede própria não dava para ela condições boas, ela atendia muitos pacientes durante o dia, etc. e tal. E na pesquisa se questionou a dermatologista por que ela já tinha um consultório e mesmo assim ela continuava atendendo nessa rede. E aí ela disse o seguinte: olha, na rede aqui eu atendo como uma dermatologista clínica e o meu consultório eu faço dermatologia estética, ou seja, a rede para mim é uma vitrine. Muitos dos pacientes que eu atendo aqui na dermatologia clínica acabam escoando para o meu consultório. Então, aí eu estou trazendo uma outra fonte, um outro insight de como é que esse fluxo
que o paciente ele pode ir para o consultório. É claro que para o novo médico, né, esses primeiros passos são complexos. Então, o ideal é sempre começar associando alguém, né, para que eu possa não só dividir custos, mas que eu possa começar a criar esse conjunto de pacientes. E aí, com o que eu falei, com o site, com a comunicação, eu vou criando essa comunidade de pacientes. Muito obrigado. A próxima pergunta é da doutora Letícia Machado. Eu vou fazer uma observação antes, Renato, para você. Essa questão tem a ver com a puericultura, né? Existe uma luta, até de gestões anteriores, nós continuamos nessa luta, para diferenciar a nossa consulta de puericultura, né? Que os convênios possam pagar de forma diferenciada as consultas de puericultura. Então, aquele paciente com todo aquele mensal, e depois tem toda uma proposta de acompanhamento regular da criança, e que você faz acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, vê a questão de prevenção de acidente, vê o crescimento e desenvolvimento da forma mais ampla possível, alimentação, né, imunizações, né, questão de prevenção de acidente, prevenção de violência. É uma consulta realmente de trabalho bastante amplo. Então, essa é uma proposta, tem uma legislação, mas que os convênios, habitualmente, eles não respeitam essa questão da consulta de puericultura. É uma luta que a gente continua tendo, e aí quero conclamar os colegas pediatras que a gente possa cada vez mais fortalecer as nossas sociedades, a Associação Médica Brasileira, os sindicatos, os conselhos regionais, porque só assim a gente vai conseguir realmente ter uma representação importante. E, na realidade, essa questão da consulta de puericultura é fundamental. Quanto mais você investir em ações que possam melhorar o desenvolvimento da criança, melhor ela vai ser um adulto de maior qualificação, melhor qualidade de trabalho, maior respeito à natureza, uma série de questões que você pode trabalhar numa consulta que seja de puericultura, que seja uma consulta que venha com todo aquele marco temporal de desenvolvimento. Aquelas consultas que são de intercorrência, a criança está com febre, foi no consultório, essas continuam da mesma forma. É uma consulta que geralmente é uma consulta menor, mas essas consultas do pediatra que precisam, né, e os pediatras fazem consulta com qualidade, precisam realmente de um tempo maior. Tá? Então, é necessário que a gente respeite, que a gente lute para essa valorização dessa consulta de rotina do pediatra, consulta de puericultura. Então, eu vou fazer agora a consulta, fazendo esse preâmbulo em relação à doutora Letícia Machado. Ela coloca: boa noite, em minha cidade não está compensando convênio. Tem um que paga, descontando impostos, R$40 a consulta com retorno de 30 dias. Não tem um valor diferenciado da puericultura como foi estipulado em 2014, 2016. Mas praticamente todas as crianças possuem convênio desde o nascimento. Muito legal, doutora Letícia, obrigado pela pergunta. Eu acho que o momento é um momento de transformação, assim, como eu coloquei em alguns momentos, assim, a gente está vendo um movimento muito grande, né, dos convênios restringindo esse acesso, do SUS com uma inabilidade de ter capilaridade, de atender todas as demandas da população, ou seja, a saúde tem começado a passar a ser pauta do financiamento privado, ou seja, o pai e a mãe pagando pelo esse serviço. Então, acho que é um momento bom para começar essa mudança. E acrescento aí, né, há outras questões, por exemplo, importantíssimas. Por exemplo, a questão dos 1000 primeiros dias. Né? Eu entendo que existe espaço na pediatria para a gente prestar serviços fantásticos para a população como um todo. Acho que isso não vai ser acessível a todos os brasileiros, com certeza, mas acho que tem uma fatia aí bem boa da população disposta a pagar por isso. Né? E aí também eu acho que vale a pena a gente ver a forma como a gente embala isso, entrega isso. Né? O paciente, de uma maneira geral, ele tem pouca capacidade desse entendimento do que é 1000 primeiros dias, do que é puericultura. Eu acho que esse empacotamento, né, tangibilizar isso de alguma maneira, essa entrega,
também facilita a percepção do paciente e de ver valor nisso, de ver valor nesse processo. Mas, assim, o que eu diria para a doutora Letícia é que cada vez mais, né, a população, assim, por exemplo, grandes redes de atendimento privado, particular, como doutor consulta, consulta já, etc. e tal, é que o paciente vai lá e paga, né, uma consulta que o valor não é o valor ideal, mas pelo menos é um valor um pouco mais digno do que R$30 a R$40 para uma consulta de um pediatra. A pergunta do doutor Alessandro. Quais são os principais cuidados que o médico deve ter ao utilizar as redes sociais para não infringir o código de ética? Muito boa pergunta. Obrigado, doutor Alessandro. Eu acho assim, é fundamental, né, toda vez, quando a gente fala do código de ética, né, o principal aspecto do código de ética está ligado a não expor o paciente e está ligado a você levar uma informação qualificada para a população. Ou seja, toda vez que a minha preocupação é educar, é trazer uma informação que vai ser útil para o paciente, trazer uma orientação, esclarecer sobre determinadas doenças, eu estou no caminho certo, eu não estou infringindo o código de ética. Claro que eu tenho que ter alguns cuidados, o nome do médico, CRM, etc. e tal. O problema existe quando eu quero usar essa comunicação para vender alguma coisa, né? Quando eu faço promoções, ou quando eu exponho o paciente, ou quando eu estou ali de alguma maneira usando aquela comunicação para vender. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu for na rádio, né, o Minuto Saúde com o doutor Renato, eu vou ali, vou falar durante 1 minuto uma dica de saúde para o paciente, eu não tenho problema nenhum, tanto na rede social quanto em qualquer outra mídia. O problema é se eu vou ali querendo falar que o meu consultório é assim ou assado, é melhor do que todos, prometer resultado, né, ou criar estratégias de venda, quando na realidade a comunicação médica está pautada em credibilidade e confiança. Então, toda vez que eu uso o meu propósito como médico na comunicação, com mais alguns pequenos cuidados, eu estou no caminho certo. Obrigado. Agora, a doutora Keila Oliveira, qual seria o tempo médio ideal de um atendimento para se ter o ponto de equilíbrio satisfatório? Rapaz, doutora Keila, pergunta capiciosa. Olha, eu não tenho esse cálculo, assim, mas eu acredito aí que 30 minutos a 1 hora seria esse tempo, e dependendo do valor da consulta, isso cobriria esse ponto de equilíbrio. Mas eu não tenho esse dado exato. Na realidade, essa questão da consulta, né? Se a gente tivesse já essa consulta de puericultura padronizada, que vai até, na verdade, da consulta pediátrica pré-natal até a adolescência, você poderia ter 30 até 1 hora de consulta fazendo com que pagaria uma consulta pediátrica, né? Então, na realidade, os convênios pagam muito pouco e você fica sempre tentando administrar da melhor forma possível, ter mais efetividade com tempo curto, mas é preciso que se tenha um pagamento melhor para que você tenha uma administração melhor da qualidade da sua consulta também. Isso é legal, doutor Edson, porque assim, esse entendimento, ou eu estar controlando isso, eu entender quanto é que o convênio A está pagando, o B está pagando, assim, porque isso tudo eu consigo ali ver se esse convênio está dando condições mínimas para eu fazer esse trabalho. E muitas vezes um convênio que não dá condição mínima, ele está tirando o meu tempo para fazer um trabalho com um paciente particular, enfim. Então essa equação é muito importante. Na medida que eu tenho esse controle, fica mais fácil eu tomar essas decisões. Eu acho que quando eu tenho o controle, olho para isso com mais clareza, e vejo que eu tive tantos pacientes do convênio A e que isso gerou tanto, tantos convênio B que gerou tanto, eu consigo ter uma leitura melhor disso, decidir melhor. Tem a próxima pergunta do Dr. Paulo Matar. Eu também vou fazer uma observação em relação à questão do que a Sociedade Brasileira de Pediatria pensa ou está caminhando, né?
é uma pergunta sobre a questão de teleconsulta, e eu sei que todos os profissionais estão extremamente ansiosos com essa questão da teleconsulta, né? Então é preciso ter muito cuidado. Na verdade, o Conselho Federal de Medicina ainda não normatizou, tem diversas leis aí sendo pautadas, então está muito confuso isso. A princípio, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma postura muito mantida em relação a pensar melhor. Nós estamos trabalhando, fizemos uma reunião um dia desse com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, com o doutor Clóvis, que estava aqui ainda há pouco, com o doutor Sidney, com a doutora Luciana, que é a nossa presidente, para discutir e ter um encaminhamento de nós lançarmos um documento a respeito disso. Então, nós temos uma visão de tomar muito cuidado e com muita tranquilidade em relação a isso, porque existe também aí por parte dos convênios querer ter um aproveitamento para diminuir o valor e dizer que teleconsulta resolve. E na consulta pediátrica ela é fundamental, a relação médico-paciente presencial, né, toda a história que você tem que fazer, ou a semiologia você não tem como fazer via tele, não quer dizer que a gente não faça muita coisa de algum teleatendimento, então a gente não tem ainda formatado uma visão clara em relação a essa questão da telemedicina. Então, a sociedade está se aprofundando, né? O próprio Conselho Federal de Medicina que ainda não definiu as linhas gerais ainda, que é fundamental que defina, mas terá uma solicitação das entidades de especialidade que tem espaço para que cada especialidade tenha um capítulo à parte em relação à sua visão da telemedicina. Então, é esse que é o nosso encaminhamento. Estamos num processo e muito em breve lançaremos um documento a respeito disso. Então, a pergunta do Dr. Paulo Matar é: qual a sua visão a respeito da teleconsulta? O que temos a considerar para poder iniciar sem tremores? O valor da consulta é o mesmo da presencial? Obrigado, doutor Paulo. Excelente pergunta. Primeiro, assim, eu acho que a estrutura para um atendimento, né, de teleconsulta, o que tem que ser considerado é a experiência do paciente tem que ser boa, né? Ela tem que ser similar à experiência que ele teria numa consulta presencial. Eu vejo a teleconsulta, de uma maneira geral, como um avanço, acho que é uma coisa muito positiva, acho que é uma ida sem volta, mas também concordo que a gente tem que ter alguns cuidados e ela não resolve todos os problemas. Acho que ela amplia o acesso, ela traz algumas soluções, mas acho que o cuidado tem que ser tomado. E aí que cuidados, além dos cuidados regimentais e legais e etc e tal, ligados à LGPD, ligado a vários aspectos, eu acho que assim, a experiência, a plataforma tem que ser confiável, né? Ali o paciente tem que se sentir confortável, o médico tem que se sentir confortável, isso tem que agregar valor nesse processo, né? Com relação ao valor da consulta, né, eu acho que isso é uma coisa muito... as consultas já não têm o mesmo valor, tem médicos que cobram valores diferenciados, então eu acho que o valor da consulta tem que estar ligado diretamente à experiência que esse paciente está tendo. Se eu sou um médico que tenho, né, em algum momento eu uso a teleconsulta, se eu sou um pediatra que uso por algum momento isso, entrego valor, né, por exemplo, a gente está falando aqui de puericultura, além da consulta, eu entrego para ele uma cartilha, ou outras coisas que são coisas que eu produzo, vídeos, entrego valor nisso, e em determinados momentos acho que tem que ser cobrado até mais do que uma consulta presencial. Então eu acho que está muito ligado ao valor que eu entrego, a experiência que eu produzo para esse paciente. Eu acho que isso que vai determinar o valor da consulta, né? Mais do que se ele é presencial ou ele é online. Bem, Renato e Gregório, eu queria te agradecer, realmente foi fantástica essa nossa noite aqui, muito bom, as perguntas também, agradecer a plateia, que foi realmente maravilhosa, né? Fantástica, né? Os colegas realmente contribuíram muito com as perguntas, né? E dizer que está aberto o canal, né? Lá para as pessoas participarem, né?
E esse é um caminho, evidentemente, sem volta, que a sociedade, junto com o Universo Doc, vai pautar para discutir essas questões ligadas ao desenvolvimento do trabalho profissional. Renato, se você quer fazer umas considerações finais, por favor. Doutor Tedson, eu quero muito agradecer mais uma vez por participar desse programa, dizer que esse momento também está gravado, e quem quiser acessar depois e compartilhar com os colegas pediatras de tudo que a gente está produzindo tem o objetivo de colaborar com a carreira do pediatra, e a gente acredita que isso é uma bandeira da Sociedade Brasileira de Pediatria, e estamos muito felizes com isso. Agradecer ao Dr. Clóvis pelas palavras iniciais, aos amigos da Nestlé por esse apoio, a equipe da DOC e principalmente aos colegas pediatras que estão nos prestigiando com diversas perguntas, estão aqui até agora participando desse momento. Então, muito obrigado por tudo isso. Bem, obrigado, Renato, obrigado, Nestlé, mais uma vez, obrigado a Fractals, obrigado ao apoio da Tamires também, da Doctor, excelente suporte, né? E queria dizer que nós, pediatras, como se fala, igual se fala aqui no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, fala em relação ao Salgueiro, a gente não é melhor nem pior, só somos muito diferentes, entendeu? Então, nós temos uma capacidade de trabalho, uma qualidade de trabalho diferenciada, que é trabalhar com crescimento e desenvolvimento. Nenhuma outra especialidade trabalha com essa questão do crescimento e desenvolvimento. Então, há necessidade, não só na clínica particular, que tem investimento, como também no serviço público. Precisamos ter muito mais investimento. Nossa cota de investimento na criança, no adolescente é muito baixa. Precisamos ter mais investimento em saúde, educação, arte, né? Para que a gente possa ter efetivamente crianças e adolescentes e adultos aptos a terem maiores possibilidades de desenvolvimento do país. Não tem desenvolvimento de um país, não tem uma pátria soberana se não se investir no desenvolvimento da criança, porque é lá que se formam nos primeiros anos de vida. Foi falado dos primeiros 1000 dias, e não só nos primeiros 1000 dias, que são fundamentais, mas para que a gente possa ter efetivamente um país mais forte, soberano, mais solidário, né? Com muito mais empatia. É isso que a gente deseja, e que a gente continue trilhando, nós pediatras, com essa sensibilidade, com essa possibilidade de construção, de ajudar a construir uma pátria com a melhor qualidade de vida para todos. Muito obrigado e boa noite a todos e todas. Muito obrigado. Boa noite.